A decisão da OPEP de não cortar a produção mostra que o grupo está determinado a recuperar o mercado a qualquer custo. Nosso convidado de hoje é o analista sênior da Thomson Reuters, Alex Pearce. Alex, a demanda por petróleo vai crescer como a OPEP espera? Sim, eu acho que o número 30 milhões de barris por dia que eles tinham antes é simbólico. Os sauditas estão depositando grande parte de suas esperanças na demanda por sua maior produção no apetite dos compradores asiáticos, particularmente a China. Apesar da desaceleração em alguns dos indicadores econômicos da Ásia, temos visto que as exportações para a China ao longo do ano parecem bastante fortes, já que eles supriram sua reserva estratégica de petróleo. Nós prevemos para o próximo ano que a China importe entre 60 e 90 milhões de barris para suprir suas reservas estratégicas de petróleo. Portanto, a demanda da Ásia teoricamente deve ser forte. Nós acreditamos que o ambiente de preços mais baixos vai reduzir a produção fora da OPEP, o que deve proporcionar mais equilíbrio no mercado. Nossa expectativa é de que o desequilíbrio entre a oferta e a demanda caia de cerca de 1,6 milhões de barris por dia este ano para cerca de 600 mil barris por dia no próximo ano, considerando essa desaceleração na produção fora da OPEP. Nós esperamos que um pouco de excesso de oferta ainda permaneça, mas deve ser aliviado com base no atual ambiente de preços baixos do petróleo. Levando em conta a alta dos preços do petróleo na quarta-feira passada, após os estoques de óleo cru dos Estados Unidos terem mostrado uma queda semanal, há alguma razão para acreditar que já vimos a mínima recorde para os preços? Sim, acho que foi interessante notar que, apesar da queda nos estoques, talvez a primeira desde setembro nos Estados Unidos, a reação dos preços do petróleo foi moderada. Isso mostra que as variáveis fundamentalistas da oferta ainda são a força motriz por trás dos preços. O mais interessante foi o fato de que os estoques de produtos, particularmente os destilados, cresceram fortemente. E isso mostra que, em termos de produção de produtos refinados, como destilados, ainda há um longo caminho a percorrer do ponto de vista de superprodução. Nossa expectativa, considerando essas altas reservas de petróleo nos Estados Unidos e na Europa, é que a produção deverá desacelerar ao longo do próximo ano nos Estados Unidos. Mas eu não acho que ainda tenhamos visto uma mínima definitiva para os preços. Nós ainda veremos mais pressão de queda sobre os preços, pelo menos no primeiro trimestre do próximo ano. Mas a nossa opinião geral é que os preços vão se recuperar um pouco a partir do nível em que se estabelecerão. Há sinais de turbulência nos mercados de petróleo, já que o preço caiu de 5%, atingindo mínimas na temporada passada durante a crise financeira de 2009. Qual é a sua previsão da commodity para o próximo ano? No momento, esperamos que o Brent fique em uma média de cerca de $58 por barril para o próximo ano, e o WTI a cerca de $52 por barril. Talvez revisemos essas perspectivas após a análise das consequências da OPEP. Nossa visão geral é que, levando em conta os estoques elevados, vai ser cada vez mais difícil para os produtores venderem o petróleo. Nós já vemos algumas pressões sobre os estoques de produtos brutos e refinados nos países da OCDE. Nós acreditamos que haverá uma batalha pela participação no mercado entre lugares como a Arábia Saudita, o Iraque e, obviamente, o Irã para os clientes. Eu acho que veremos um pouco de pressão de queda sobre os produtores, como já notamos em alguns produtores nas bacias de petróleo cru no Atlântico, como a África Ocidental e o Mar do Norte. Apesar de uma tendência relativamente baixista para a oferta de petróleo, nós vimos uma melhora para as refinarias a partir deste ano, que produziram muito mais gasolina. Houve um bom aumento da demanda nos Estados Unidos e na Ásia. Nós também vimos muitas refinarias europeias operando com manutenção mais leve. Portanto, acreditamos que essa tendência vai continuar no próximo ano, levando em conta a manutenção relativamente leve planejada para 2016. Nós poderíamos ver refinarias nos Estados Unidos e na Ásia aproveitando a forte demanda, mas isso também vai ser potencialmente negativo para as refinarias europeias, que lutam para competir com a manutenção mais leve das refinarias nessas grandes áreas de consumo. Obrigado, Alex. Obrigado pela audiência e continuem conectados ao site da Dukascop TV para mais atualizações. Até mais!